Chega mais nação, vamos juntos reagir hoje às contratações do Flamengo. O Flamengo que tem interesse em Caio Jorge. E surgiu uma notícia que o Flamengo estaria com interesse em Caio Jorge, querendo vender o Pedro. Então, rapaziada, deixa nos comentários se você venderia o Pedro para contratar o Caio Jorge ou se você continuaria com o Pedro sem o Caio Jorge, tá? Ou também comenta aqui embaixo se você continuaria com o Pedro e traria o Caio Jorge para ficar os dois na dupla de ataque. Comenta aí, é muito importante. Mostre sua força rubro-negra se inscrevendo no nosso canal. Vamos estar batendo 3.000 inscritos. Mostra a força rubro-negra, que todo mundo é flamenguista, tá? Vamos dando continuidade ao vídeo. Sem mais enrolação, deixa aquele like que vai estar ajudando bastante. E hypa o vídeo, que isso ajuda demais. Vamos lá, vamos ver o que o Neto tem para dizer. A ideia do De Arrascaeta para você, a ideia não, a gente já sei qual é a ideia, a verdade a pergunta é diferente. Como é que um jogador como esse, durante muito tempo, foi humilhado na seleção uruguaia? Porque, esse é o pensamento meu, tá? Até porque sou eu que estou falando, né? Eu acho que a seleção uruguaia, ela perdeu muito o aspecto técnico e se dependeu muito do Suárez e do Cavani e esqueceu muito do De Arrascaeta de fazer essa ligação. Então se colocava muito mais volantes, né? A partir do momento que o Cavani e também o Suárez perdeu, eu acho que aí veio o De Arrascaeta tardiamente. Porque esse cara é um fenômeno jogando futebol. Esse rapaz, o que ele fez no Cruzeiro e o que ele fez no Flamengo é absurdo. Esse cara é um monstro jogando bola. Para ele, o futebol é simples. Para os ruins, esse é o problema de quem joga futebol. Os caras que não fazem a simplicidade. Os caras que não fazem o simples. O Zico sempre fez o simples. O Reinaldo sempre fez o simples. O Sócrates sempre simplificou. Por que ele dava de calcanhar? Porque ele tinha dificuldade por causa do tamanho do pé e por causa do tamanho dele. Então ele falou, opa, deixa eu usar aqui o calcanhar, porque eu vou fazer. O que o Romário fazia? A simplicidade. O Ronaldo, fenômeno, não. Esse é fenômeno. Esse, ele era genial, ele era de uma coisa impressionante, da genialidade do Ronaldo Fenômeno, que a gente não vai ter outro igual a ele em nenhum momento, enquanto existir mundo, o Ronaldo Fenômeno. Essa é a grande verdade. Eu não suporto ele, mas ele, como centroavante, foi o maior de todos os tempos. Aí, os caras começaram a inventar muito jogar bola. Vinícius Júnior quer inventar, sabe? Rafinha quer inventar. Esse cara não inventa. Eles jogam simples. Sabe qual é o simples pra mim? Pô, pegou a bola, veio, pum. Pegou a bola, driblou tum. Entrou na diagonal, deu tapa. Com simplicidade. É o que eu vejo nele. Ele é tão gênio porque ele é simples. E os gênios são assim. Parece fácil, né? Mas não é fácil. Parece. Mas não é fácil. O que esse cara representa? 19, 52 jogos, 18 gols, 19... Isso que ele é monstro, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Absurdo. São 106 assistências. Absurdo. Quantos pontos valem isso? 2025 é a temporada com mais participações diretas dele em gols. Então, mas quantos gols, quantos pontos, quanto de dinheiro vale isso aqui, ó? Olha os títulos. Olha os títulos, 17. Tá doido. Então esse cara é o maior jogador do futebol brasileiro. Por que tudo isso aqui, Veloso? Porque ele é um craque, joga simples mesmo, e é objetivo, rende. Olha só, a média de jogos por temporada é 50 jogos por temporada. O cara tá em campo. O cara tá em campo, são 7 temporadas seguidas que ele entrega 50 jogos, entrega gols, entrega assistência, entrega títulos. É impressionante o aproveitamento dele como camisa 10 do Flamengo. E a gente ouve no Uruguai que ele não é um cara de decisão. Então quem é? O cara que ganha 17 títulos em 7 temporadas. O cara que faz aí, olha os gols, 96 gols, 106 assistências, ele é impressionante. E é uma regularidade... Quase 200, né? Em 7 Quase 200 gols, né? Participações. Quase 200, não, 196, não, Mais 202. Mais 200. 202 gols. É mole, irmão. É espetacular o aproveitamento dele. Um jogador... Você acha que ele pode fazer uma grande Copa do Mundo esse ano? Sem dúvida Pô, nenhuma. eu não vejo a seleção do Uruguai hoje, tá muito fraca. Não vai brigar por título, mas... Não. Mas não ele... sei nem se classifica. Até porque as relações com o Bielsa estão muito É ruins pra difícil, dentro. porque o Bielsa é o cara que fez com que a relação entre eles, a cada dia que fosse, a cada dia que passa, é muito pior, né? Mas ele tem um craque no time. Que é o de Arrascaeta. Ele tem um craque no time. Souza, pra você. Craque, quando a bola chega no pé do Arrascaeta, o tempo para, né? O tempo para, ele consegue pensar, ele consegue enxergar Infrações de segundo, né? E essa temporada só veio coroar o que ele já vem fazendo há muito tempo, desde o Cruzeiro.
Esse cara, pra mim, é um dos melhores meios do futebol brasileiro aí durante Sabe uma coisa que eu muito gosto tempo. dele, Souza? Quando que a gente viu ele fora do jogo por causa de cartão vermelho? Não. Quando que a gente viu ele fora do jogo por causa de contusão? E você não vê ele reclamando. Ele já teve problema. Já. Mas parou. 2021, por exemplo, foi um ano que ele jogou pouco. 4 anos mais velho, ele jogou 61 partidas em 2025. É muita coisa. Então, vamos lá. Quando que vocês viram uma ação de indisciplina dele no Rio? Então, é um jogador extraordinário. Souza. Diferente. A importância dele, né? O ano que o Flamengo não ganhou, passou aquele ano em branco, foi um ano que o Tite colocou ele em um determinado, acho que era a Zona 14, que ele gosta de falar sempre, né? E aí complicou ele, foi o ano que ele se machucou bastante, mas esse cara é fundamental no time do Flamengo. Ele só tá hoje, a torcida compara ele no patamar do Zico. Então é um cara muito gigantesco. Não. O torcedor de hoje, né? Eu entendo a geração Z. Aham. Eu entendo que ele, desses títulos, do que ele joga, eu entendo perfeitamente. Mas não. Não dá pra comparar ele com o Adílio. O Adílio foi uma das grandes injustiças que esse país fez com o Adílio que está no céu. Esse cara não ter disputado a Copa do Mundo. O que fizeram com o Adílio é um absurdo do absurdo. O que o Adílio jogava de bola, vocês não têm ideia. Vocês mais jovens, entendeu? Esse cara não disputou uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, o Adílio. Talvez ele possa comparar com o Adílio. Sem isso, não. O que mais, Souza? Mas é um jogador fora da curva, um jogador que está sempre jogando, um jogador decisivo, a qualidade, teve que se adaptar ao sistema de jogo do Felipe Luiz, que pediu para ele melhorar a parte física dele, ele melhorou e a gente só está vendo aí 17 títulos, 106 assistências, 96 gols. E a melhor temporada nele. Sabe o que eu gosto? Pensava que não podia melhorar, mas... É que eu gosto assim de ver esse tipo de número, sacou? Vamos lá. É isso que eu acho que o jogador é fenomenal, Léo. É nesse sentido. O gênio. Porque o jogador comum, ele vai ser comum, mas ele é muito importante. Eu não tenho dúvida disso. Em um time de futebol, você tem um craque e talvez um gênio a cada 10 anos, sacou? Mas você precisa de um conjunto, você precisa de ter isso em todos os aspectos, em qualquer que seja a profissão, em qualquer área. Só que em 2020, lê pra mim em 2020, Léo. 50 jogos, 12 gols, 14 assistências e 4 títulos em 2020. 2025? 2025, 61 jogos, 23 gols, 17 assistências e 4 títulos. Depois de 5 anos. Ele melhorou. Isso, é o melhor é isso que eu quero dizer. Olha só como em 2020 ele arrebenta, mas em 2025 ele arrebenta mais em todos os aspectos. Léo. Disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, soube se adaptar ao novo corpo dele, entendeu por que as lesões aconteciam e mais. Ele mudou o posicionamento dele. Lógico. Ele entendeu que não precisa vir buscar a bola no pé dos volantes, ele tem que jogar próximo ao gol, próximo do centroavante, para ou ele colocar o centroavante em condição de finalizar, ou ele mesmo marcar os gols. Isso é mérito do Felipe Luiz também, até porque Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, ressaltou recentemente. O Arrascaeta é um jogador muito melhor depois que ele passou 2025 no Flamengo. Então, acho que muito mérito do Uruguai, muito mérito de quem trabalha com ele, por se adaptar ao novo corpo e entender qual é o melhor posicionamento para ele. Você fala muito sobre isso, sobre o Garro, né? Isso. Ele precisa jogar mais próximo do gol. Quantos anos tem o Garro? 23, não tem? 4, né? Acho que é 24. Não, vou botar 25, vai. 25 anos. Sabe quantos gols o Garro fez nesse ano? No Brasileiro? Nenhum. Sabe quantos gols ele fez na Copa do Brasil? 27 anos. Vamos lá, galera, vamos analisar as novas contratações e interesses do Flamengo. Acompanha aí o Vini Casagrande, que é um repórter do Flamengo, é o mais informado do Brasil, o mais confiável que vocês podem ter, tá? Caso vocês queiram acompanhar as notícias, vocês vão lá, se inscrevam no canal do Casagrande, tá, rapaziada? É o mais confiável, vamos dar mais enrolação, dando continuidade ao vídeo. Ele anunciou de maneira oficial a contratação do goleiro Matheus Cunha, aquele que era do Flamengo, já tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro. Inclusive, isso aí fruto de uma boa relação entre Flamengo e Cruzeiro, entre BAP, que é o presidente do Flamengo atualmente, e o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Eles têm uma relação maravilhosa.
Inclusive, essa relação, teoricamente, está ajudando o Flamengo nesse interesse, nessa busca pela contratação do Caio Jorge. Então, sem mais enrolações, vamos trazer todas essas informações. Como eu disse para vocês, eu estava sentadinho no meu sofá, tinha acabado de ligar a TV, eis que meu celular toca e fala: Vene, temos uma bomba aí para começar o ano bem. Opa, eu pensei comigo, deve ser uma bombinha, que nada. A nova proposta que o Flamengo fez pelo atacante Caio Jorge. E essa proposta, pelo que me relataram no Flamengo, foi de presidente para presidente, de BAP para Pedro Lourenço. O BAP entrou em contato com Pedro Lourenço e apresentou exatamente os seguintes valores para contratar Caio Jorge. Em dinheiro, 24 milhões de euros, em dinheiro, tá? Que obviamente o Flamengo iria oferecer de maneira parcelada, porque é muito difícil alguém tirar 24 milhões de euros do bolso e pagar assim à vista, mais o Everton Cebolinha, jogador que o Tite tanto quer no Cruzeiro em 2026. E na visão do Flamengo, o Everton Cebolinha está avaliado em 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, a proposta é de 32 milhões de euros. 24 em dinheiro, mais os 8 milhões de euros do Everton Cebolinha. Além disso, o Flamengo se compromete com o Cruzeiro de 10% de mais-valia em uma futura venda. O que é 10% de mais-valia? Vou explicar para vocês. Se o Cruzeiro vender o Caio Jorge ao Flamengo por esses 24 milhões de euros em dinheiro, se futuramente o Flamengo vender o Caio Jorge por 30, o Cruzeiro vai ter direito a 10% da diferença, ou seja, dos 6 milhões de euros. Porque o Flamengo comprou por 24 e vendeu por 30. Ah, se o Flamengo compra por 24 e vende por 50, 10% da diferença de 50 para 24. É assim que funciona o termo mais-valia. Então, resumo, a proposta do Flamengo é de 24 milhões de euros em dinheiro, mais o Everton Cebolinha na negociação, que é avaliado por 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, o Flamengo entende que é uma proposta de 32 milhões de euros, além, repito, dos 10% de mais-valia. Gente, assim, vou ser muito sincero no que eu penso. Eu não acho que o Caio Jorge valha essa grana toda. 32 milhões de euros. Não acho mesmo. Mas o Everton Cebolinha ser envolvido na negociação, sou totalmente a favor, porque é um jogador que está em reta final de contrato. O contrato dele acaba em dezembro desse ano. Daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. E eu sou contra também a renovação, como eu já expliquei aqui para vocês, e nada contra o jogador. Sou fãzaço do jogador, da maneira profissional que ele é, fora das 4 linhas, um cara que se cuida, um cara que sempre honrou a camisa do Flamengo, sempre se doou ao máximo, mas infelizmente sofreu com lesões e hoje a gente vê jogadores da posição que estão na frente dele, o próprio Samuel Lino, o Plata pode jogar daquele lado, o Carrascal pode jogar daquele lado, o Bruno Henrique pode fazer essa função de ponta esquerda também. Então acho que chegou o momento de Cebolinha respirar novos ares, então eu vejo como uma boa o Flamengo botar o Cebolinha no meio dessa história. 24 mais os 24 milhões de euros, eu não acho mesmo que o Caio Jorge valha isso. Agora, pensando no lado do Cruzeiro, vamos lá, o Pedro Lourenço é um cara que ele é empresário, embora ele tenha entrado no Cruzeiro, porque ele é muito torcedor do Cruzeiro, ele é apaixonado, e dinheiro não é problema para ele. Se ele for pensar com a cabeça de um empresário, ele vai fazer a venda, porque o Caio Jorge ele não vale essa quantia toda, e além disso, o Cruzeiro iria contratar um jogador que o atual treinador, o Tite, gosta bastante, o Everton Cebolinha. Agora, se ele pensar com a cabeça de um gestor de um clube, ele não vai vender, porque ele vai perder o principal jogador dele atualmente, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele vai reforçar um rival direto, que no caso é o Flamengo. Imagina o Cruzeiro perdendo o Caio Jorge, negociando o Caio Jorge e tendo que ir ao mercado contratar um outro jogador para a posição, porque o Gabigol, que teoricamente é o reserva imediato, não tem clima para ficar no Cruzeiro mais, está em vias de fato para ser transferido ao Cruzeiro, seja por empréstimo ou em definitivo. E o Tite, a gente sabe, não é muito fã do Gabigol, e o Gabigol também não é muito fã do Tite, isso não é o Vene que diz, os dois trocaram farpas aí após a passagem de ambos pelo Flamengo. Então, o Pedrinho, ele tá numa sinuca de bico. Eu vou ser muito sincero, eu, no lugar dele, eu iria acabar pensando com a cabeça de um gestor empresarial.
porque ele é dono da SAF do Cruzeiro, ele está ali para fazer dinheiro. Óbvio, ele quer ver o Cruzeiro campeão e tal, mas ele está ali para fazer dinheiro. Enfim, confesso que no lugar dele eu ficaria na dúvida.